Olá, amigos! Vamos começar mais uma vez hoje a live sobre transtornos alimentares. Bom, de qualquer jeito eu vou fazer, mesmo que não esteja aparecendo para vocês, depois eu publico, né, no YouTube e também no Facebook. Bom, vamos começar com uma oração? Querido Deus e Pai, gratos nós te somos, Senhor, pelas tuas bênçãos. Peço que o Senhor nos abençoe e nos ajude nos momentos que seguem, por Jesus. Amém. Muito bem, a nossa live de hoje vai falar sobre transtornos alimentares. Tenho feito, assim, a pedido do pessoal, alguns assuntos que o pessoal tem pedido, tem procurado. O primeiro assunto que nós falamos semana passada foi sobre fome emocional. Fome emocional, nós diferenciamos sobre fome biológica, fome física e também fome emocional, que é bem diferente, né? Mas se você não assistiu a live sobre fome emocional, você está devendo e você deve assistir. Procure aí, tanto no YouTube Gilma Moreira, como também no Facebook, onde você está agora, tá bom? Muito bem, a questão da alimentação é uma questão muito interessante, que a gente começa muito cedo. Nós aprendemos a comer desde o primeiro dia de vida, né? Enquanto nós estamos na barriga da mamãe, a gente se alimenta através do cordão umbilical. Mas a partir do momento que a gente nasce, a gente precisa aprender a sugar, a mamar, né? E isso não tem sido fácil, né? Aprender a mamar não é fácil. Mas a minha sugestão é que você pare para pensar um pouquinho, né? Como que é a alimentação nos primeiros dias de vida de uma pessoa, né? Ela precisa mamar, precisa sugar, ela precisa aprender, né, a como lidar com o alimento de uma forma prazerosa, de uma forma agradável, né? Ela precisa aprender que a alimentação é algo que ela precisa fazer todos os dias para se sustentar, né? Para sustentar o seu corpo, para fortalecer, para dar energia. E isso é algo assim bem interessante, né, que os pais lidam com isso às vezes com muita dificuldade, com muito sofrimento, né, e às vezes é bem tranquilo também, né, depende dos pais, né, de como os pais lidam com essa alimentação e também depende de como as crianças vão encarar a alimentação. Para alguns, a alimentação é traumática, para outros é muito prazerosa, muito gostosa, muito agradável. Bem, a alimentação, ela faz parte do relacionamento humano também, né? A gente gosta de estar com pessoas, comer junto, isso fortalece os vínculos, isso é agradável, é gostoso, né? Como também a alimentação pode ser que ela altere de acordo com as situações do ambiente, como estresse, né? Então, pessoas que ficam muito estressadas, né? Muito angustiadas, isso pode alterar, isso pode mudar. Tá bom? Então, por exemplo, no período da pandemia, como que está a sua alimentação? Ela tem sido fácil, gostosa, agradável, tranquila? Você tem mantido aí uma constância, você tem feito isso de forma rotineira, tranquila, ou você tem lidado com a alimentação de uma forma muito sofrida, tem comido demais, ou comido de menos, ou comido errado, né? Os seus hábitos alimentares, eles podem, às vezes, interferir nas doenças mentais, né? Há pessoas que, antes de apresentar algumas doenças mentais, apresentam transtornos alimentares, e há pessoas que as doenças mentais provocam transtornos alimentares. Então, uma coisa está interligada à outra, mexe com a outra, né? Então, é importante você parar para pensar, analisar direitinho, né, como tem sido isso na sua vida. O uso adequado da alimentação neste período, ele é muito importante nos primeiros anos de vida. Hábitos alimentares, eles interferem no resto da vida, né? Há pessoas que lidam com isso com muito sofrimento, muita angústia, revolta, né? Manifesta sofrimentos emocionais na alimentação, se vinga na alimentação, né? Como a gente já viu semana passada. O uso adequado da alimentação na infância é muito importante, porque isso vai estabelecer hábitos saudáveis para o resto da vida, ou vícios inadequados. A alimentação, é claro que ela é um prazer imediato, né? As pessoas precisam aprender a lidar com a alimentação às vezes,
as pessoas hoje, as pessoas modernas, né, elas querem se alimentar muito rápido, muito depressa, fast food, né, alimentos gordurosos, alimentos que nem sempre são saudáveis, né? Então, esses rituais de alimentação em grupo ou sozinhos, eles precisam ser avaliados de forma adequada pelo indivíduo, porque a reeducação alimentar é muito difícil, né? Às vezes a pessoa não se alimenta bem na primeira infância, na adolescência, quando chega na vida adulta tem tantos hábitos ruins de alimentação que se torna muito difícil para a pessoa mudar esses hábitos que não são saudáveis por hábitos melhores, né? Então, almoçar em família é algo muito prazeroso, porque o almoço em família significa que você recebe carinho, que você está ali junto da pessoa que você gosta, de pessoas que você ama, recebendo algo agradável no seu corpo, e tudo isso é muito legal, né? Tudo isso é muito bom, é como se você estivesse no colo da sua mãe, né? Ali bem desfrutando ali do mamar, do leite materno, né? Vamos falar então sobre transtornos alimentares. Os transtornos alimentares, então, eles são caracterizados por perturbações na alimentação, no comportamento da alimentação, que pode ser um consumo ou absorção de alimentos de forma inadequada, né? Então, a saúde física ou psicossocial pode sofrer interferências do estilo de alimentação. Então, por exemplo, obesidade, ela não faz parte dos transtornos alimentares, né? Ela não é considerada uma doença psiquiátrica, mas é uma doença, digamos assim, orgânica, né? Física. Então, ela é tratada dentro de outro quadro, né? E não o quadro que é anterior, tá bom? Então, a obesidade é o excesso de gordura corporal, né? Todos nós sabemos, né? E por uso, assim, digamos, uma alimentação inadequada de um uso prolongado, né? A obesidade, então, ela não está associada a transtornos mentais, mas transtornos orgânicos, né? Que pode vir aí, sei lá, na questão aí de uma... Estão dizendo aqui para mim que está acontecendo um problema na transmissão, né? Mas como já passou 24 minutos, eu vou continuar e depois eu publico, né? Porque eu creio que realmente não tá dando certo aqui, mas a gente faz a palestra normal e depois eu publico. Então, a obesidade, então, por exemplo, ela pode estar associada a outras doenças mentais, como retardo mental, esquizofrenia, né? Algumas psicopatias também podem ter problemas alimentares, transtornos alimentares. O interessante também, por exemplo, a obesidade, ela pode estar associada também à depressão, né? Existem aí pelo menos 6 tipos de transtornos alimentares que vale a pena a gente comentar. Como o nosso tempo já passou um pouquinho, eu vou tentar falar de um jeito assim mais resumido. Então, o primeiro transtorno alimentar bem considerado assim no DSM-5 e DSM-4 também, né, que é o Manual de Diagnóstico das Doenças Mentais, é a pica. Já ouviu falar? Pica é a ingestão, né, de substâncias, né, de algumas substâncias não nutritivas ou não alimentares. Como assim? Isto é, no mínimo 1 mês, né? Então a pessoa faz isso de uma forma recorrente. Então a gente só pode diagnosticar que o indivíduo tem pica quando ele se alimenta de algo como, por exemplo, tijolo, sabão, papel, isopor, tecido, cabelo, fios, terra, giz, talco, tinta, cola, algum metal, pedra, carvão vegetal ou mineral, cinza, detergente. Então, assim, tem pessoas que se alimentam de muitas coisas que não são nutritivas, não são substâncias nutritivas e também não são alimentares. Então, isso aqui é interessante a gente ficar sabendo, estar a par, porque a pica, ela pode surgir na infância, no início da adolescência ou no início da vida adulta. Raramente isso vai surgir depois dos 40 anos, né? A maioria dos transtornos alimentares, eles surgem até 40 anos, né? E o início da pica, a gente não pode considerá-lo antes dos 2 anos de idade. Por que
quem é mãe aí sabe que as crianças até 2 anos de idade, elas colocam tudo na boca. E elas podem comer uma série de coisas estranhas, né? Que não são alimentos, não são substâncias nutritivas, mas isso a gente não pode diagnosticar essa pessoa como tendo pica, né? Ela só come porque põe coisas na boca e acaba engolindo porque ela é criança. Então a pica é quando o indivíduo faz isso de uma forma muito constante. Ele pode ter deficiência mental, intelectual, outros transtornos mentais também. Esse indivíduo pode ter uma doença muito grave, pode ter uma desnutrição, ele pode ter uma intoxicação alimentar, né? Um caso grave médico, né? No caso, um quadro grave, até obstrução intestinal, dependendo do que ele se alimenta, né? E pode ser fatal também, né? Existe aí um índice até considerável de crianças e adolescentes que se alimentam de coisas estranhas e vão para o centro cirúrgico, que às vezes não dá tempo e a pessoa acaba realmente morrendo, entrando em óbito. Então, esse é o primeiro transtorno alimentar. O segundo transtorno alimentar é a ruminação. A ruminação, então, ela é uma coisa, assim, estranha, né? Não é natural no ser humano. O que é? Por mais de um mês, no mínimo um mês, né? O indivíduo faz isso aí 1 ou 2 vezes por semana ou até mais. Então, é um alimento que o alimento que foi engolido, né, deglutido, ele volta de novo para a boca e aí sem náuseas, sem ânsia de vômito, né, com uma forma natural, como se a pessoa provocasse isso de forma natural. Então, esse alimento, depois que é injetado na boca, ele volta a ser mastigado, ingerido e deglutido pela segunda vez, né? Então, isso realmente não é saudável, porque é lógico, o indivíduo ele pode ter aí uma desnutrição, né? Ele pode ter problemas graves, né, na alimentação, porque ele vai comer 2 vezes aquele alimento, esse alimento já pode ter começado já o processo de ingestão, né, de digestão, aliás, né, e isso não é legal. Isso a gente não pode considerar que o indivíduo tem um transtorno de ruminação se ele tem, por exemplo, refluxo, né, gastroesofágico, né, então assim, se o indivíduo tem refluxo, e às vezes volta o alimento, não, ele não tem transtorno de ruminação. Isso é se ele não tem aparentemente nenhum transtorno no esôfago, no estômago, nada, e ele volta isso às vezes durante o dia, várias vezes ao dia, né? Às vezes 3 vezes ao dia o indivíduo faz isso, após cada alimentação. Então, isso também, a gente não pode dizer que uma pessoa tem transtorno de ruminação se ela digamos assim, ela faz isso quando ainda é bebê, né? Porque os bebês, às vezes, eles regurgitam, né? Os alimentos, se engole de novo, isso não significa que ele tem um transtorno de ruminação, ele simplesmente está passando aí por um processo de maturação, né, do organismo dele, dessa parte do aparelho digestório, tá? Então, é claro que o transtorno de ruminação também, ele é um transtorno que pode estar associado a transtornos intelectuais também, deficiência mental e intelectual. A ruminação é um hábito que os indivíduos dizem que é fora de controle, a pessoa não tem controle sobre isso, é quase que assim, a gente ainda não sabe exatamente a causa, mas é como se fosse algo emocional muito forte que provoca esse transtorno. Os transtornos alimentares, o terceiro transtorno, seria o de restritivo ou evitativo. O que seria isso? Seria um indivíduo que evita a ingestão de determinados alimentos, como por exemplo, ele não aceita um certo alimento. Pelo quê? Porque ele tem medo de ganhar peso, né? Ele pode, aliás, perder muito peso por causa disso, porque ele se recusa a comer um alimento, como por exemplo, pão, né? Amido, ele se recusa a comer, sei lá, algum alimento indispensável, como por exemplo o leite, né? Se ele é criança, né? Menor, né? Frutas, verduras. Então, essa recusa, essa evitação de um certo alimento pode ser extremamente prejudicial para a criança. Ela pode ter, ou para o adulto, pode ter baixa temperatura, né? Pode ter hipotermia, né? O corpo frio
O indivíduo pode ter bradicardia, isto é, o coração bater bem lento por falta de alimentos, de nutrientes. Pode ter anemia também, né? Pode desenvolver aí algumas anemias, e isso é grave também. Outra coisa também, além da deficiência nutricional, da perda de peso por evitar certos alimentos, também pode ter também um prejuízo marcante no desenvolvimento, no funcionamento psicossocial. Por exemplo, indivíduos que não podem ir para a casa dos outros, porque não podem se alimentar, não se alimentam em público quando todos estão se alimentando, ele nunca pode comer nada, né? Ele não aceita uma série de alimentos. Às vezes a pessoa não gosta da aparência, da cor, do odor, né? Do cheiro, tal, da textura, da temperatura do alimento, né? Quando põe um alimento na boca, ele não aceita, ele vomita, ele se recusa a isso, né? Então, assim, isso não é legal. Existe também a neofobia alimentar, quer dizer, um medo incrível, né? Um medo de comer, né? De se alimentar, medo de passar mal, medo de morrer. Então, uma fobia ligada à alimentação também. Então, crianças, assim, maiores, elas podem até não se desenvolver de forma satisfatória, de forma normal, porque ela simplesmente não se alimenta de alguns alimentos. Isso pode ser muito grave para ela, né? Pode perder peso e pode até ter assim, um desenvolvimento aquém do esperado para a idade dela e para o período do ciclo vital dela. Então, esse foi o nosso terceiro transtorno alimentar, né? Nós falamos sobre a pica, sobre a ruminação, sobre o transtorno restritivo e evitativo, e agora a gente vai falar sobre um transtorno bem conhecido, bem famoso, que é a anorexia, né? Anorexia nervosa. A anorexia, ela é o F50.0, né? Que é um transtorno assim bem assim grave. A anorexia é um dos transtornos alimentares mais graves, né? Porque é uma recusa a se alimentar. O indivíduo recusa realmente a assimilar o alimento, ele não aceita o alimento, ele tem um medo assim exacerbado, uma loucura, medo de engordar, ele se vê diferente, a sua imagem corporal é diferente, ele se vê obeso, ele se vê além do seu peso, né? As mulheres, assim, elas podem ter amenorreias, né? Que é a suspensão da menstruação. Então, o indivíduo fica com tanta, digamos assim, poucos nutrientes no corpo que o cérebro não permite, né? Que a mulher menstrue, porque realmente ela vai perder mais nutrientes ainda, vai ficar mais fraca. Então, a anorexia, ela pode ser restritiva ou compulsória periódica purgativa. Então, a restritiva ele não aceita comer, né? Ele não aceita comer e não faz a purgação após o alimento, se é que ele consegue comer alguma coisa. Já o tipo compulsivo, periódico purgativo, é a anorexia que o indivíduo até come um pouquinho, mas logo depois ele provoca vômito, ele usa laxante, diuréticos ou enemas, tá? Isso também é comum em outro transtorno alimentar que nós vamos falar daqui a pouco, que vocês vão ver que elas são muito parecidos, esses três últimos transtornos, né? Então, a anorexia nervosa, né, ela tem 3 características principais, né? A primeira característica bem marcante é a restrição à ingestão calórica. Então, o indivíduo não quer comer nada que ele acha que seja calórico, então ele se alimenta pouquíssimo, né? Assim, folhas, poucas frutas, tudo ele acha que engorda. Outra coisa marcante na anorexia nervosa é o medo de ganhar peso, assim, um medo louco, sabe? A pessoa só pensa nisso, ela faz os cálculos, né, de quantas calorias tem, do peso do alimento, quantas gramas tem, então ele é muito preocupado com isso e com o ganho de peso. E também há uma perturbação também da imagem corporal. O indivíduo é magro, ele perde muito peso, então ele é muito magro, mas ele se acha gordo, né? Ele se acha obeso, ele se acha grande. Então ele faz uma avaliação da imagem corporal dele totalmente fora do normal. E também nas questões afetivas também ele é alterado, porque ele se considera assim
afetivamente inadequado ou feio, né? Tem uma autoestima baixa. A pessoa mantém o peso corporal abaixo do mínimo, né? Então, assim, ele é minimamente normal. Algumas pessoas com anorexia são internadas, né? E tomam soro. E o corpo delas, às vezes, rejeita até a medicação intravenosa. A idade, gênero dessa doença, então a gente tem que ficar muito atento. Normalmente surge aí na adolescência, né, na puberdade, final da puberdade e adolescência, e não depois dos 40. Normalmente é mais comum nas mulheres, então são 10 mulheres para um homem, então é 10 para 1, né? Normalmente essas pessoas, elas, se você fizer o IMC dela, né, que o que é o IMC? É o peso do indivíduo dividido pela altura vezes a altura. Então, por exemplo, eu tenho 46 quilos, eu tenho 1,53 m. Então, 1,53 m vezes 1,53 m dá 2,34 m, né? Seria. Então, eu pego 46, divide por 2,34 e aí eu vou ter o meu IMC, né? Que o IMC meu seria 1,65, né? Então, esse seria o peso, quilo peso ideal. Então, o que significa isso? Quando o indivíduo dá, digamos assim, abaixo de 18, né, 18 quilos por metro quadrado, no caso, né? Então, o que acontece com o indivíduo? Ele tem baixo peso, né? Ele teria que ter um peso acima de 18, 19 para cima. Se ele tem 17 ou menos do que isso significa que é muito grave. Então, para a gente considerar que o indivíduo tem anorexia mesmo, normalmente se faz esse cálculo aí do IMC. É claro que o IMC é muito questionável, né? Alguns nutricionistas, alguns fisioterapeutas, alguns médicos, algumas pessoas dessa área, elas assim realmente não gostam, né, do IMC e acham que ele não é justo, que não é correto. Bem, mas de acordo com o pessoal da saúde, né, os órgãos da saúde, né, oficiais, realmente o IMC é um cálculo, né? O IMC é o cálculo feito, né, reconhecido, né, para anorexia. Então, a anorexia é mais comum entre as mulheres, né, 10 por 1, quer dizer, 10 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. É muito comum ter problemas, né, disfunções endócrinas, isto é, as mulheres ficam com amenorreia, né, e os homens podem ter retardo no desenvolvimento sexual, pode ter aí também disfunção erétil, né, transtornos aí sexuais, né, dessa parte aí pode ter problemas nesse sentido. O quadro geralmente, né, começa na adolescência e só depois da adolescência é que esse quadro vai aí se normalizando, tá? Raramente começa depois dos 40 anos, né? Nunca, assim, normalmente começa bem antes dos 40 anos. É um quadro, assim, muito grave na adolescência. Olha, e agora que o pessoal tá chegando, eu não sei por que demoraram para chegar, acho que aconteceu alguma coisa na transmissão, né? Então, assim, é um quadro muito grave. A anorexia é um dos transtornos alimentares mais graves que um indivíduo pode ter. Inclusive, as pessoas podem até ser internadas, né, em decorrência deste transtorno, né? Ele é um evento estressante, a anorexia, ele deixa a família extremamente preocupada. A família dos anoréxicos, elas ficam muito angustiadas, porque o indivíduo pode levar à internação e pode até entrar em óbito, né? Então é grave. O indivíduo, normalmente, ele tem um medo imenso de ganhar peso, ele tem medo de engordar, ele tem um medo exagerado, assim, ele só pensa na alimentação, ele passa o dia inteiro se medindo, ele mesmo que ele emagrece,
ele não fica aliviado, ele continua angustiado. Às vezes ele perde muito peso, ele fica bem magro mesmo, aparecendo os ossos, mesmo assim ele acha que ele tá gordo, que ele não tá adequado. Então a vivência e o significado do corpo para ele é muito diferente, é muito distorcido do que nós achamos, né? Normalmente as pessoas com anorexia, quando nós olhamos para ela, nós achamos elas muito magras, muito magras. Elas têm a aparência até de doente, né? Às vezes a gente olha e fala, nossa, o que aconteceu com você? Por que você tá tão magra, né? O que aconteceu? Normalmente, quando a gente fala isso para um anoréxico, aí ele pensa, ai, que bom, eu tô bem magro, entende? Só que ele se acha gordo. Se ele olha no espelho e ele acha, e alguém diz pra ele, olha aí, você tá bem, você tá super bem, então ele pensa, se ela acha que eu tô bem, se ele acha que eu tô bem, é porque eu estou gordo. E olha só como que é a mente deles, né? Como é o pensamento deles, né? Como eles interpretam, né? Aquilo que não é real, né? Aquele peso, aquele jeito não é real. Aquilo está... a compreensão da autoimagem, né, da imagem corporal dele está totalmente distorcida de como deveria ser. A perda de peso é muito frequente e quando ele perde peso, ele se sente muito disciplinado, ele acha isso extraordinário, ele acha isso uma vitória. E quando ele ganha peso, ele se sente fracassado, ele se sente inadequado, fraco e não merecedor do respeito nem dele nem de ninguém. Pacientes com anorexia podem desenvolver assim complicações gravíssimas, né? Por falta de nutrientes, por falta de peso, por uma série de doenças que ele pode desenvolver por causa de baixa nutrição. E eles também não têm um insight legal. O que seria um insight? Eles não têm uma percepção de que tem algo errado com eles. Eles não têm essa percepção. E aí você fica pensando, como assim? Como eles não têm a percepção? Sim, porque nós olhamos, nós entendemos. A gente olha pra gente, nossa, eu não tô legal. Eles não percebem isso. Por isso, muitas vezes, é necessário chamar os pais, chamar a família, né? Pedir para que essa família ajude, para que essa família descreva o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com essa pessoa, por que ela tá daquele jeito tão magra ou tão, sei lá, diferente. Uma outra coisa também interessante, alguns podem recuperar isso aí com o passar dos anos, mas isso pode voltar, pode ter recaídas. A anorexia, ela é uma doença que pode voltar normalmente a cada 5 anos, né? O indivíduo, se ele teve isso com 15 anos, com 20 anos, ele pode voltar a ter de novo. Depois, com 25 anos, ele pode voltar a ter. Então, isso, assim, é uma coisa muito, assim, preocupante, né? O indivíduo pode ser hospitalizado e muitas vezes ele fica muito triste, muito desconfortável, muito infeliz porque os médicos forçam a alimentação, colocam a alimentação nasal, às vezes coloca soro, coloca, né, com sonda, então eles ficam muito irritados porque eles não aceitam a alimentação, eles não querem, eles não gostam, eles preferem morrer do que ficarem obesos, né, ou pegarem peso. Na verdade, eles não vão pegar peso, porque eles são bem abaixo do peso. E, infelizmente, 5% das pessoas com anorexia nervosa podem ir a óbito. Olha que coisa grave, né? Então, isso é tão grave que muitas famílias perdem os seus entes queridos porque eles morrem de tanto baixo peso. Eles sentem vergonha, a bulimia, os indivíduos sentem vergonha, a anorexia não. Quanto mais magro, mais ele é feliz, ele acha que ele é feliz, né? Ele gosta, né? E muitas vezes esses sintomas, assim, são extremamente preocupantes para a família, né? Principalmente se isso acontece no começo aí da adolescência. Obrigada, Jaina, tá mandando um beijo, um abraço para você também, viu, querida? Aí, obrigado por todos que estão nos assistindo, que conseguiram entrar depois aí de uma longa espera. Muito bem. Oi, teve aqui um probleminha na conexão. A bulimia nervosa é a quinta doença que nós vamos falar hoje. A bulimia também é muito grave.
né? Muito grave. A bulimia, o problema da bulimia é que ela tem uma compulsão alimentar, né? E ela pode ser periódica, o indivíduo pode ter essa compulsão, começar a se alimentar de uma forma muito exacerbada, comer bastante, muito, e ela pode ter essa compulsão periódica, né? Ela pode ser inadequada, recorrente, né? E isso é preocupante, né? Nós vamos ver aqui alguns detalhes, porque o indivíduo com bulimia nervosa, nem sempre ele entende, ele compreende a forma do corpo dele, ele não perde peso como a anorexia nervosa, mas ele tem uma dificuldade de lidar com o alimento desde muito cedo, na maioria das vezes desde a infância, desde a adolescência, né, da puberdade ali pra frente. Então, os episódios recorrentes, quais são as 3 características aí da bulimia nervosa? Primeiro, episódios recorrentes de compulsão alimentar. Aí você pode dizer, não, mas compulsão alimentar não é um outro transtorno? Sim, existe o transtorno alimentar de compulsão alimentar, mas existe dentro da bulimia uma compulsão alimentar também. Então, essa é a primeira característica. O indivíduo come muito, né? Ele pode comer de 1.200 calorias a 4.500 calorias no prazo de 2 horas. Isto é, ele come alimentos extremamente gordurosos, então frituras, doces. Então ele come isso sem perceber, é uma ingestão de grande quantidade de alimentos em pouco tempo, em pouco intervalo de tempo, mais do que uma pessoa comum ou saudável, normal, tranquila faria, né? Então alimenta-se muito rapidamente, né? E isso pode acontecer de 1 a 3 vezes por semana, no mínimo por 3 meses, para a gente poder dizer que esse indivíduo tem bulimia nervosa com compulsão alimentar junto, né? Então vejam vocês, então ele se alimenta de 1 a 3 vezes por semana, ele tem essa compulsão por comer, come muito, uma grande quantidade, ele não tem controle. Uma das falas dele é: eu não consigo controlar, eu começo a comer e não paro de comer, não consigo interromper a ingestão do alimento e não consigo parar, nem me impedir de comer, né, de ir lá e comer, e não consigo parar quando eu começo a comer. Então isso é grave, porque o indivíduo come até se sentir dolorosamente satisfeito, né? Então o indivíduo pode se sentir muito cheio, né, muito assim desconfortável, né, com o estômago muito dilatado. Então ele faz isso normalmente em segredo, né, faz isso escondido, né, ele não permite que ninguém vê ele fazer, ele faz isso de forma discreta, ele se sente desconfortável, né, ele esconde isso dos outros. Às vezes ele esconde dentro das gavetas, embaixo da cama, embaixo dos lençóis, dos travesseiros, e ele faz isso à noite, depois que todo mundo come, ou não faz isso na frente dos outros. Outra característica da bulimia nervosa, além dessa compulsão alimentar, que é outro transtorno também, pode ser um comportamento compulsório inapropriado e recorrente para impedir o ganho de peso. Como assim? Isto é, o indivíduo, ele provoca o autoinduz o vômito. Como assim? Ele provoca o vômito de alguma forma. Ou ele faz isso com a mão, com os dedos, né? Com objetos, né? Ou laxantes, ou diuréticos, ou jejuns, ou exercícios físicos. Olha só que interessante. Então são várias formas que o indivíduo ele tem que colocar aquele alimento para fora. Então normalmente depois que ele come, ele corre, vai para o banheiro, e em pouco tempo ali ele tem que tirar aquele alimento de dentro dele, porque ele se sente muito mal. Então na verdade o alimento, o corpo absorve um pouco do alimento. Absorve um pouco, mas ele não é o suficiente. E quando ele provoca o vômito, ele pode perder água, muitos minerais, assim, ele pode perder uma série de nutrientes importantes para ele ser saudável, né? Para ele manter a homeostase do corpo de uma forma equilibrada. E isso é muito ruim, né? Isso é muito perigoso. Então esse autoindução ao vômito é extremamente preocupante. Quando o indivíduo provoca o vômito, ele se sente aliviado. E muitas vezes ele come com o objetivo de provocar o vômito. Ele quer vomitar algo que ele comeu um tempo atrás, há um pouco de tempo, né? Ele quer vomitar aquilo que ele comeu ou outra coisa. Ou ele come até provocar o vômito, depois que ele vomita, ele
se sente tranquilo. Ah, isso é muito desagradável, imagina, né? Outra característica, a terceira, né, da bulimia nervosa, é a autoavaliação indevidamente influenciada pela forma do peso corporal. Então, o indivíduo, ele tem um medo mórbido de engordar, assim como a anorexia nervosa, lembra? A anorexia nervosa também tem um medo mórbido de engordar. Só que a bulimia, o indivíduo come, e a anorexia, o indivíduo não come. Só que ele come pouquíssimo, né? Na bulimia ele come, só que ele provoca o vômito, ele tem um comportamento de eliminar, né? De expurgar, né? De eliminar esse alimento que ele pôs para dentro dele. A prevalência, normalmente também é parecida com a anorexia, é 10:1, 10 mulheres para um homem, né? A autoestima é muito baixa, apesar de você olhar para uma pessoa que tem bulimia e achar ela super bonita, né? Você olha para ela, nossa, como você tá bem, né? Tem um peso bonito, né? Você tem um corpo bonito, mas a pessoa não imagina o sofrimento que é para esse bulímico manter esse peso. Então ele se tortura, ou através de exercício, de laxantes, de lavagem intestinal, ou de diuréticos, ele faz, ou de vômitos, assim, ele faz um monte de coisas, de atividades, comportamentos esquisitos para provocar o vômito. Então é realmente muito difícil, ele tem que eliminar o alimento. O anoréxico, ele mantém o peso normal, já o bulímico fica bem abaixo do peso. É difícil, o bulímico ele pode ser internado por questão de assim, desnutrição, né? Por causa dos vômitos ou dos enemas ou das diarreias, né? O sexto transtorno alimentar, e a gente é o último, né, que nós vamos avaliar hoje, é o transtorno da compulsão alimentar, que a gente já falou um pouquinho na bulimia, mas ele tem assim um pouquinho, uma diferençazinha quando tem quando existe essa compulsão alimentar na bulimia. Então, qual é a diferença? Os episódios de compulsão alimentar é igual que tem na bulimia, ingestão elevada de alimentos no prazo de 2 horas, uma grande caloria, né, muita caloria. Então o indivíduo come muito rápido, mais do que o normal, ele come uma quantidade maior do que o normal, ele come isso, ele começa a comer até ele se sentir mal, passar mal, às vezes ele come tanto que às vezes ele até vomita, ele fica, né, assim, se sentindo desconfortável fisicamente, né? Ele ingere essa grande quantidade de alimento, assim, sem ter fome, né? Sem ter fome, e ele come sozinho, normalmente sozinho e escondido. Na frente dos outros ele come um pouco, depois ele come escondido aí, para que ninguém veja, né? Então, indivíduos com transtornos e compulsões alimentares, eles normalmente sente vergonha, né? E essa compulsão é um segredo, é algo que ele esconde assim a 7 chaves de todo mundo, né? Às vezes a gente só descobre isso muito tempo depois. Muitas pessoas nem sabem quem tem compulsão alimentar, né? Só quem mora junto, né? Às vezes, né? Sentimento negativo sobre si, normalmente quem tem compulsão alimentar se sente muito mal, né? Ele acha que ele não é, assim, ele se sente um pecador, né? Digamos. Né? A prevalência maior em mulheres também, né? Nossa, nós somos premiadas, né, com esse problema de transtornos alimentares, né? Mas é claro que muitos homens também têm compulsão. A compulsão alimentar pode levar à obesidade, né? Que não é um transtorno da saúde mental, mas é um transtorno orgânico extremamente importante e recorrente, né? Então, qual é a diferença entre transtorno de compulsão alimentar e bulimia nervosa? Então, a ingestão dos alimentos no prazo de 2 horas, os dois transtornos possuem. A ingestão, comer sozinho, os dois fazem isso, né? Desgosto com o próprio corpo e com a imagem, os dois também têm. A compulsão alimentar tem medo de engordar, já quem é bulímico, né, ele tem um medo mórbido, um medo maior de engordar. Quem tem compulsão alimentar pode engordar muito, o bulímico não. Por quê? Porque ele usa laxantes, exercícios físicos, diuréticos, enemas, vômito autoinduzido, etc. E já a compulsão alimentar nem sempre faz isso, na maioria das vezes não tenta eliminar o que comeu, né? Por isso que eles acabam engordando. E não os dois aí
Normalmente quem tem compulsão alimentar não tem tantos transtornos assim de falta de nutrientes, né? Como por exemplo restrição dietética, eles comem tudo, né? Eles comem tudo. Já o bulímico não come tudo, ele come menos, né? Menos calóricos, né? E assim a resposta ao tratamento é melhor na compulsão alimentar do que na bulimia. A bulimia é mais grave, então o indivíduo responde de uma forma mais lenta, tem mais dificuldade de dar uma resposta positiva ao tratamento. Você come por desejo ou por necessidade? Às vezes a gente come muito porque quer algo e não porque precisa de algo, né? O equilíbrio é o segredo na alimentação. Quando você é bebezinho, você come um pouquinho, e quando você come demais, você gorfa, né? E elimina o que comeu, até o seu cérebro entender o tamanho do seu estômago e saber a quantidade que você deve ingerir. Mas quando você é adulto, você já sabe o tanto que você deve comer. Cuidado! Se você acha que você tem aí algum transtorno alimentar, você deve procurar ajuda, né? Deve pedir para alguém te ajudar, um profissional, né? Um psicólogo, um médico, nutricionista, né? Vai aí no primeiro profissional e ele vai te encaminhar para outros caso seja necessário. Muitas vezes a gente se sente muito mal emocionalmente, né? Tem aqueles pensamentos negativos, né? Eu não presto para nada, eu não valo nada, eu sou um Zé Ninguém, né? Eu sou feio, eu sou não sei o quê. E aí isso pode vir, aí a gente pode depositar ou projetar no alimento esse sofrimento emocional e se vingar no alimento, comer de forma inadequada. Isso não significa que você não pode se dar de presente aí um docinho, né? De vez em quando, né? Afinal, o docinho, ele lembra festa, né? Como eu falei na semana passada, né? Ele lembra amor, lembra carinho, lembra afeto, segurança, né? Tudo isso e a gente tem nas festas, né? Por isso que quando a gente está muito triste, abatido, chateado, a gente faz o quê? A gente come um docinho, come um bolinho, né? Toma um suquinho, um refrigerante, alguma coisa assim. Então não preencha suas emoções negativas, a sua tristeza, a sua raiva, a sua angústia, o seu sofrimento emocional nos alimentos, porque os alimentos não resolvem isso, né? A Bíblia, ela fala sobre a alimentação de uma forma muito bonita. Começa aí em Gênesis. Gênesis 1-29, né? Gênesis 1:29, ele descreve qual é o alimento que Deus deu para Adão e Eva. Adão e Eva, Deus disse que eles deveriam comer sementes, né? Olha só, que toda a terra produza, né, sementes, as quais se acham sobre a face da terra, que era o que Adão e Eva deveriam comer. Frutos, sementes, né? Isso que o homem, Adão e Eva, deveria comer. Então é um alimento saudável. Se você come frutas, legumes, verduras, né, sementes, então tá bom, parabéns, né? E Daniel 1:8, né, nós encontramos aí a importância dos alimentos para você ter um bom raciocínio, um bom desenvolvimento cognitivo, uma boa resposta intelectual, né? Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, com os manjares, com os vinhos, com as bebidas, né? Ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe desse apenas alimentos saudáveis, água, frutas, legumes, né? E recusou as bebidas, né? E os manjares e os doces. Portanto, este é um alimento saudável, uma alimentação saudável. Então, faça uso disso, né? Use a alimentação, digamos assim, o mais natural possível, né? Descrita na Bíblia. Em 1 Coríntios 10:31, diz que nós devemos ter domínio próprio sobre o nosso corpo, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo isso para a glória de Deus. Então, tudo que a gente for fazer na nossa vida deve ser para a glória de Deus, inclusive a nossa alimentação. Olhe para o que você está comendo. Deus fica feliz ao ver isso que você está comendo? Ou isso realmente não é da vontade de Deus, esse tipo de alimento? O nosso corpo, né, fala lá em 1 Coríntios 10:31, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aliás, 1 Coríntios 6:19, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus quer habitar no meu corpo, no seu corpo. Isso não significa que precisa ser um corpo belíssimo, não, é um corpo saudável, né? Para Deus, todos nós somos lindos. Todos nós somos, porque Ele quis, Ele que fez, né?
em sua alimentação, assim como em tudo na vida, devemos agradecer e dar glórias a Deus. Devemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, inclusive pelo alimento que Ele nos dá. Certamente, nós seremos muito mais úteis para Deus e para a sociedade se nós nos alimentarmos de uma alimentação saudável. Então, lembre-se, se alimente o mais natural e saudável possível. Assim você vai ter uma saúde mental boa e vai ter também bons raciocínios e boa capacidade de avaliar e de analisar as coisas. Você será mais útil na missão de Deus. Que Deus te abençoe e Deus te faça uma pessoa próspera e feliz. Amém? Vou orar. Querido Deus e Pai, nos abençoe a todos. Eu lhe peço as tuas bênçãos e que nós possamos vencer as dificuldades sobre o alimento. Que a alimentação que o Senhor nos ofereceu e ofereceu no Éden seja uma alimentação praticada por cada um de nós. Que sejamos vitoriosos com respeito a isso e que possamos nos alimentar sempre daquilo que é saudável. Por Jesus lhe pedimos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe e bom descanso.